Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas para quem tem dificuldade de começar a praticar exercício físico, precisa praticar exercício, mas não consegue começar, ou para quem está começando, mas geralmente começa e para e fica treinando por pouco tempo, não consegue manter regularidade e frequência nas suas atividades físicas. Se você ainda não é inscrito nesse canal, já clica ali no botão para você se inscrever e ative as notificações no sininho para você ser avisado todas as vezes que tiver um vídeo novo e para você estar sempre por dentro das novidades. Bom, e a primeira dica é para você focar no resultado que você deseja. Se você precisa fazer exercício físico, você tem que ter muito claro aonde você gostaria de chegar com a prática de exercícios. Então, se você precisa emagrecer, você tem que ter o foco no seu corpo já magro, você tem que se imaginar magro, você tem que saber exatamente quantos quilos você quer pesar com esse seu novo corpo, com esse novo peso, e você tem que saber exatamente qual é o seu objetivo. Se você tiver claro esse objetivo, vai ser muito mais fácil de você iniciar a prática de exercícios e de você se manter exercitando. Porque quando você tem um foco muito claro, você sempre vai pensar naquele objetivo já alcançado. E cada passo que você der nesse caminho vai valer a pena. Então não vai mais ser um sacrifício você praticar atividade física. Pelo contrário, vai ser mais um passo que você está dando naquela direção que você quer atingir. Então, se você tiver muito claro o tipo de corpo que você quer ter, o tipo de qualidade de vida que você quer ter, a saúde que você quer ter, os resultados que você quer obter com a prática de exercícios físicos, vai ficar muito mais fácil e você vai ter muito mais motivação para você começar a praticar esses exercícios. Inclusive, para algumas pessoas, eu dou uma dica de exercício para você fazer, ou você pegar uma foto, se você já teve aquele peso que você está desejando, se você já teve aquele corpo que você está desejando, você pegar uma foto da época que você tinha aquele corpo, ou você simplesmente pegar uma foto sua de rosto e colocar uma foto do tipo de corpo que você deseja ter. Então, por exemplo, você pega uma foto de uma mulher que tem um corpo muito bonito, de biquíni, e você coloca a foto do seu rosto nessa foto desse corpo que você deseja ter. Com isso, você vai conseguir se imaginar tendo esse corpo, você vai imaginar como se aquela foto fosse sua. E aí isso vai te trazer mais motivação para você começar a praticar os seus exercícios e para você manter a regularidade. Todas as vezes que você pensar em faltar do seu treino, faltar da sua aula, em matar alguma sessão de atividade física, você vai se lembrar daquela foto e você vai pensar, bom, se eu matar o dia de hoje, eu vou estar mais longe de atingir esse corpo que eu desejo. Então essa dica da foto ela é muito interessante e ela vai te ajudar bastante nesse processo. A segunda dica é você focar a longo prazo, é você não se prender no dia de hoje, não se prender no sacrifício que está sendo às vezes acordar mais cedo para você conseguir fazer essa atividade, no sacrifício que é a atividade em si, no cansaço, no desgaste físico que você vai ter praticando os exercícios. Você tem que pensar a longo prazo. Quando você pensa em ter uma qualidade de vida boa daqui 20, 30 anos, na sua velhice, isso vai te motivar muito. Porque assim, os bons hábitos, eles começam cedo e se você consegue desenvolver esses bons hábitos, eles te acompanham por muitos anos. Então as pessoas que têm um envelhecimento saudável, as pessoas que apesar de elas terem uma idade mais avançada, elas têm independência para fazer as atividades do dia a dia, elas se sentem bem, elas têm saúde, elas têm um corpo que elas gostam, elas são magras, elas têm força muscular. Essas pessoas, elas praticam exercícios com regularidade e a grande maioria delas já vem com esse hábito já de muitos anos. Então, se você começar hoje e pensar a longo prazo, vai ser muito mais fácil e o seu corpo vai sofrer muito menos com esse processo de envelhecimento. Você vai ter uma saúde muito melhor ao longo dos anos, porque você não vai sofrer daquelas pequenas doenças que elas vão se agravando e quando a gente vê já está uma bola de neve e a sua saúde já está num estado que você não gostaria que ela estivesse. Quando você começa cedo, é muito mais fácil de você se cuidar, é muito mais fácil de lá na frente você já estar com aquele corpo bom para fazer as atividades do dia a dia, com aquela saúde boa, mantendo isso já por muitos anos. Então, se você pensar sempre a longo prazo, é como se fosse um excelente investimento para você começar a praticar exercícios hoje. Você começa hoje, carrega esse hábito por muitos e muitos anos e quando chegar lá na frente, você vai ver a diferença que você vai ter no seu corpo para aquelas pessoas que são sedentárias ou que foram sedentárias a vida inteira.
É muito mais fácil você ter resultados quando você já praticou exercícios uma vida inteira do que você começar numa idade já mais avançada, que às vezes você vai ter mais tempo, tudo, né? Você vai ver que os resultados são muito mais difíceis, porque os seus hormônios já estão diferentes, o seu corpo já está diferente e você vai ter que reverter muitos processos que o seu corpo já vai estar sofrendo. Então, se você começar hoje, além de você manter aquilo que o seu corpo já tem, a saúde que ele tem, a disposição, o bem-estar, o equilíbrio hormonal, você vai conseguir manter isso por anos, vai conseguir melhorar cada vez mais e lá na frente você vai ver uma diferença enorme. Então, se você pensar a longo prazo, você vai ver que é um investimento muito bom e você vai conseguir manter isso com certeza. Um outro fator que também pode ser um grande incentivo para você praticar os exercícios é você colocar na ponta do lápis, é você fazer as contas de quanto você estaria economizando, começando a se exercitar hoje. Eu não sei se você já parou para pensar quanto custa um remédio de pressão alta, um remédio para colesterol, que geralmente são medicamentos que as pessoas tomam continuamente. Então são gastos que as pessoas têm todos os meses, são gastos fixos. Às vezes você vê uma pessoa um pouco mais idosa, ela toma aquele monte de remédios, além dela ter aquele trabalho de lembrar todos os dias de tomar os remédios têm efeitos colaterais, né? E depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Você também gasta uma quantia enorme de dinheiro se você for tomar esses remédios de uso contínuo. Se você parar para pensar que a atividade física, ela pode melhorar a sua pressão arterial, ela pode melhorar os seus níveis de colesterol, de triglicérides, ela pode evitar depressão e uma série de outras doenças. Quando você pensa nisso, você pode reduzir muitos remédios que você já toma, ou você pode nem precisar tomar esses remédios se você ainda tem bons níveis de colesterol, uma boa pressão, bons níveis de glicemia. Então, alguns remédios que eles são comuns em uma certa idade das pessoas tomarem, talvez você não precise tomar porque você tem bons hábitos no que se refere a exercícios físicos. Os exercícios físicos, eles vão trazer uma série de benefícios no seu corpo e eles vão evitar uma série de doenças que poderiam aparecer ao longo dos anos. Então você vai deixar de tomar um monte de remédios que talvez você precisasse tomar. Algumas pessoas até elas começam a praticar atividades físicas, elas são hipertensas, dali a alguns meses a pressão arterial delas já está regulada e elas não precisam mais tomar aquela medicação. Então, se você contar todos os possíveis gastos que você poderia ter com a sua saúde, né? Todos os remédios que você poderia vir a tomar e até outras complicações mais sérias que você poderia ter em decorrência do sedentarismo, você vai ver que você gera uma economia enorme. Então, o que você pagaria hoje para você fazer uma atividade física, pagar uma mensalidade de uma academia, um profissional para te instruir, uma assessoria esportiva, né, para te dar as orientações necessárias, ou até mesmo um programa de atividades físicas online, como eu vou deixar aqui na descrição para vocês, você vai ver que fica muito mais barato você ter acesso a esse tipo de serviço, você ter acesso aos exercícios físicos de uma forma sistematizada e bem orientada, do que você lá na frente ter que gastar com uma série de remédios e ficar às vezes até dependente dessas medicações mês após mês, após mês, após mês. Fora a qualidade de vida, né, que você vai se sentir muito melhor, porque toda medicação ela traz efeitos colaterais. Então, às vezes você toma um determinado medicamento para uma condição e esse medicamento pode trazer alguma reação no seu estômago e aí você vai precisar tomar um outro medicamento para minimizar essa reação no estômago. Alguns medicamentos alteram o sono, alguns medicamentos alteram o bem-estar físico e por aí vai. Então, talvez você acabe tomando um remédio para uma determinada condição e você tenha uma série de efeitos colaterais que vão te fazer tomar outros medicamentos e assim vai virando como se fosse uma bola de neve. Então, além das medicações, dos efeitos colaterais, do mal-estar que tudo isso pode te trazer, além de tudo isso, tem também o gasto financeiro que você tem que pensar. Fica muito mais barato você começar a praticar atividade física hoje, você vai trazer muito mais benefício para o seu corpo, muito mais disposição, às vezes o seu trabalho vai até render muito mais, você vai ter mais disposição física, você vai dormir melhor e isso vai trazer uma série de benefícios na sua qualidade de vida. Bom, então esses primeiros fatores eles são mais relacionados com a motivação,
com aquela decisão que você vai ter que tomar para você praticar exercícios e para você continuar praticando. Então isso é uma decisão que você toma inicialmente, depois semana após semana, quando você escolhe os horários que você vai conseguir se exercitar, quando você reserva aquele horário na sua agenda para você conseguir fazer os seus exercícios, quando você não marca nenhum compromisso nesse horário, né? Então esses primeiros fatores, eles são mais relacionados com essas decisões, com a motivação. Os próximos, eles já são fatores mais práticos, são coisas que na prática eles vão te ajudar muito. Então uma coisa que eu sempre falo para as pessoas é você começar com atividades que você gosta. Se você tem dificuldade para praticar exercícios, tente experimentar modalidades esportivas, atividades, aulas que você possa ter um certo interesse. Experimente, conheça o professor, conheça a turma, se for uma atividade em grupo, e veja se você gosta daquele tipo de ambiente, se você gosta das pessoas e principalmente se você gosta daquele tipo de atividade. A partir do momento que você faz uma atividade que te agrade, uma atividade que você sinta prazer, aquilo vai ser muito mais fácil de você dar continuidade. Então, se você gosta de dançar, procure uma aula de dança, pelo menos para você começar a praticar exercícios. Se você sempre gostou de esportes, tenta voltar a praticar esse esporte. Quem sabe você consegue um grupo, faz novas amizades, consegue manter aquele compromisso com as pessoas e aquilo vai te trazer muito prazer, muito bem-estar físico, psicológico e emocional também, porque é uma atividade prazerosa. Então os benefícios de você fazer uma atividade que te agrade, eles são enormes. Os esportes ainda eles têm todo um desafio de você aprender a técnica, de você melhorar. Algumas pessoas gostam de competições, então tem gente que pratica corrida e vai para aquelas provas de rua, para elas se desafiarem, para elas terem aquele estímulo do desafio, da vontade de melhorar, da vontade de vencer. Se você gosta desse tipo de atividade, procura uma atividade semelhante, uma atividade esportiva. Se você gosta de atividades um pouco mais tranquilas, tenta começar com alongamento, com yoga, com pilates, com alguma atividade que seja um pouco mais tranquilo o ritmo, até você adquirir o hábito de se movimentar semanalmente, de se exercitar semanalmente. A partir daí, você pode expandir para outras atividades e ver o que vai estar faltando no seu trabalho físico. É claro que a gente não depende só de atividades de força, nem de atividades somente aeróbias. O ideal é a gente combinar atividades que desenvolvam várias capacidades físicas, né? Mas para você iniciar, se você iniciar com uma coisa que você goste, fica mais fácil de você acrescentar esse outro trabalho. Então, por exemplo, quem gosta de corrida, começa com a corrida e mais para frente você coloca uma atividade que vai desenvolver força, que vai desenvolver flexibilidade, que a corrida não vai te trazer esse tipo de trabalho. Então, comece com aquilo que você gosta e depois, conforme você for acostumando, você for tornando aquilo um hábito, você vai acrescentando outras modalidades ou outros trabalhos físicos, né, que vão complementar aquele trabalho da sua atividade principal, da sua atividade favorita. E a próxima dica é: comece com pouco. Se você está com dificuldade de começar a praticar exercícios, é melhor você começar com menos vezes na semana. Então, em vez de você começar praticando exercícios todos os dias, comece com 2 vezes na semana, no máximo 3, ou você fazer aulas mais curtas, sessões mais curtas. Em vez de você fazer 1h30, faça 20 minutos, meia hora. O programa que eu deixei aqui na descrição, ele tem aulas curtas, então isso facilita muito que você comece e mantenha regularidade. Se você se sente muito cansado, essas aulas elas vão te fazer se sentir um pouco melhor. É mais fácil você manter durante 15, 20 minutos um treino, uma aula específica, do que você ficar 1h, 1h30 fazendo exercícios e mais exercícios que vão te deixar cada vez mais cansado. Para quem prefere começar com, às vezes, 1h, né, de treino, só que somente 2 vezes por semana, você também vai ter resultados. Eu tenho vários clientes que eles começaram treinando apenas 2 vezes na semana e eles já, alguns meses depois, eles já sentiam o corpo deles mais forte, a musculatura mais firme, os exames que eles fazem nos check-ups, né, com os médicos, eles começaram a ficar cada vez melhores, os níveis de colesterol, glicose, eles foram melhorando e melhorando e melhorando, e eles começaram a sentir muita diferença no corpo deles, o sono melhorou, a disposição no dia a dia, e tudo isso treinando apenas 2 vezes na semana. Então, mesmo que você comece com pouco, você já vai sentir resultados
se você conseguir manter aquela frequência de treinar semanalmente. Toda semana você vai lá e faz os seus exercícios de 2 a 3 vezes por semana. As aulas mais curtas, elas também podem trazer resultado, principalmente se você está sedentário. Você já vai sentir diferença no seu corpo. Então comece com pouco. A partir do momento que você for se adaptando, que você for se acostumando a fazer os exercícios, você pode aumentar um pouco do tempo das sessões ou mais vezes na semana, porque você já vai estar mais adaptado. Dificilmente você vai querer faltar aos seus treinos, às suas sessões de exercício, porque você já vai sentir mais prazer e você já vai estar percebendo os resultados no seu corpo. Quando você vê os resultados, você é motivado a continuar. Você não vai querer parar, porque aquilo mostra que o seu corpo está melhor, você vai se sentir melhor e você não vai querer se desfazer daquilo. Então com certeza você vai continuar na prática dos seus exercícios. Então comece com pouco e gradativamente você pode ir aumentando conforme a sua disponibilidade e conforme o seu interesse também. E a última dica que eu dou é para você se inspirar em uma pessoa que já tem o corpo que você deseja ou que tem a saúde, a qualidade de vida que você deseja. Eu tenho várias inspirações, algumas do corpo, né, que essas pessoas têm, em várias idades, né? Então tem pessoas que têm 50, 60 anos, 70 anos e têm corpos físicos muito bonitos, magros, a musculatura bem definida, né? E isso chama bastante a minha atenção. E tem pessoas que têm bons níveis de saúde e de independência para realizar as atividades do dia a dia, porque elas praticam exercícios físicos. Um exemplo que eu sempre dou, o pai da minha aluna, ele tem quase 90 anos, ele tá com, não sei se 87 ou 88 anos ele tá. Ele mora sozinho, ele faz todas as atividades na casa dele, ele cozinha, ele cuida da casa, ele viaja sempre com a minha aluna, às vezes se um dos outros filhos dele convida ele para viajar, ele viaja. Ele caminha, ele vai em todos os passeios, quase todos os passeios, pelo menos nas viagens, ele gosta muito de viajar, ele tem interesse em várias atividades e ele pratica Pilates semanalmente. Então eu vejo o quanto o Pilates ajuda ele a manter a saúde dele, a qualidade de vida e a fazer as atividades que ele tanto gosta, como é o caso das viagens. Então ele é uma pessoa que eu tenho como um exemplo. Quando eu tiver com a idade dele, eu quero estar igualzinha, fazendo as coisas que eu gosto, quero estar bem para poder fazer todas as atividades que eu gosto. E eu vejo isso com várias pessoas, tanto em termos de saúde, quanto em termos de qualidade de vida e até mesmo de corpo físico, né? Eu vejo pessoas assim que vai passando os anos e elas continuam com o mesmo corpo, independente da idade delas, elas continuam com um corpo bonito, um corpo magro, uma boa postura, a musculatura sempre bonita, sempre forte, e isso me inspira sempre a continuar. Então, essa é uma dica muito válida de você se inspirar em pessoas que já têm esses hábitos e que têm bons resultados em praticar atividades físicas regularmente, e veja o quanto isso pode ser benéfico para você. Se essas pessoas têm a vida que você gostaria de ter, se elas têm o corpo que você gostaria de ter, com certeza você também consegue chegar lá se você tiver hábitos parecidos. Tá certo, gente? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você, que você tome a sua decisão de iniciar a sua prática de exercícios. Qualquer dúvida eu fico à disposição. Um abraço e até a próxima.